Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de sua novela. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e me conta de onde você está assistindo a esse vídeo, que quero te mandar um abraço nos nossos próximos capítulos. Nossos abraços de hoje vai para Vanilda Gregoldo de Ribeirão Preto e Europa Pérez Júlio de São Paulo. Continue ligadinhos aqui no nosso canal. Antes de continuarmos aqui, gente, o seu Pedro vai levar uma surra daquelas, tadinho. Me conta também, vocês acham que seu Pedro e Filipa formam um belo casal? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários, ela é muito importante pra gente. No hospital, Maria José e Alessandro dirigem-se ao refeitório, pois ele ainda não está com vontade de voltar para o hotel. Alessandro diz que não adiantaria ficar esperando lá no hospital o dia todo, porque o pai dela já está medicado, e assim eles então saem para lanchar após Alessandro convencê-la. De volta ao Lombardos, Ulisses pergunta o que Bruno tem a ver com a situação de Alessandro e Maria José. Maura diz que ainda é um mistério para todos, porém, Roberto diz que está cansado de falar sobre isso e convida Ulisses para jantar com eles na casa na noite seguinte. Claro que Ulisses aceita. Maria José diz a Alessandro que ela se sente desconfortável em ficar com ele em sua casa e vagabundear com ele. Ela prefere ficar com o pai e achar então um bom emprego novamente. Ele se recusa, porque ela é sua esposa agora, diz ele. Quando ela tenta discordar, ele insiste novamente que ela realmente agora é sua esposa. Ele diz que sabe que ela precisa conversar sobre o que aconteceu entre eles na noite anterior. Ela diz que nunca deveria ter acontecido. Alessandro então diz, bem, ele fez e ele está extremamente satisfeito com isso. Ela diz que é porque ele conseguiu o que queria. Ele pega a mão dela e tenta explicar o que deveria ser óbvio, que se fosse só isso que o interessasse, certamente não estaria na clínica com ela agora tentando ajudar, esperando que o pai dela chegue logo com saúde. E melhor é voltar para a Medre os dois. Ela recusa um pouco e diz que é porque ele é apenas gentil com ela, por isso que é assim. Alessandro diz que não tem nada a ver com boa vontade, gentileza ou coisa assim, pois sim, é carinho e compreensão que ele tem com ela. Maria José se pergunta como Alessandro pode se sentir assim por alguém que de repente se meteu em sua casa, em sua vida e lhe causar nada além do que muita dor. Ele diz que não sabe e também não se importa com isso, apenas aconteceu. Ela diz que ainda acha difícil de acreditar. Ele pergunta o que pode fazer para ela possa acreditar nele então. Ela diz que não tem nada além do que ele já fez. O problema mesmo é ela. Então, ele diz que os beijos vão ajudar a fazê-la se sentir melhor. Então, ele continua beijando e ela vai com o fluxo também. Mais alguns beijos e ele então a convence a deixar Augusto, seu motorista, cuidar de seu pai enquanto eles voltam para o hotel para descansar um pouco e também fazer outras coisinhas também. Daí, ela sorri e diz que sim. Nesse intervalo, Bruno volta então para casa. O detalhe da segurança afirma então que Alessandro saiu em uma viagem. Ele vai direto para o quarto de Vitória para acertar então as coisas com ela. Ele quer saber o que Alessandro então disse a ela. Ela diz que ele contou a ela muitas coisas horríveis e que Bruno se casou com Maria José usando o nome de Alessandro e depois tentou matá-lo. Vitória também diz que Alessandro foi quem disse que Maria José quem lhe contou tudo sobre isso. Claro, Bruno nega e tudo diz que um ou outro inventou tudo. Ele finge então incredulidade. Como você, minha mãe, pode acreditar que eu seria capaz disso? Pergunta Bruno. Ela admite que não acredita que ele possa ter feito isso e diz que deve haver algum engano. Bruno diz que não tem erro, ou Maria José é uma mentirosa muito esperta, ou então Alessandro está afetado agora pelo golpe na cabeça e enlouqueceu de vez. Ela então começa a gritar. Ele diz a ela que Alessandro não vale suas lágrimas. Vitória diz que não está chorando apenas por causa dele, mas também pelo que aconteceu com sua família. Raquel está mais ofensiva do que nunca. Bruno sempre responde com grosseria e tem uma disposição podre, pior do que antes. E quanto a Alessandro, ela não tem ideia no que deu nele.
Falando em Alessandro, ele está de volta no hotel em Saki, se ocupando então um pouco com Maria José. Ela começa a chorar de felicidade. Ela diz a ele que tudo parece até um sonho para ela. Alessandro sorri e diz que é tudo muito, muito real mesmo. Os dois então confessam seu amor um pelo outro, enquanto ele a carrega para a cama. Ela diz a ele que tudo aconteceu tão rapidamente que parece até que é uma bolha de sabão que desaparecerá próximo a alguns instantes. Ele então diz a ela que é assim que as coisas acontecem. Um homem e uma mulher se encontram e se olham, e de repente algo aparece a acontecer entre eles dois. Ela teme que isso possa ser apenas temporário. Ele diz a ela que não cabe aos dois garantir que não seja. De volta à mansão no quarto da mamãe, Vitória exige saber por que Bruno concordou em levar a família de Maria José para os Estados Unidos e por que Raquel aparentemente o viu beijando Maria José. Bruno diz que Raquel está mentindo e que não é tão estúpido a ponto de fazer algo assim até mesmo no jardim de casa, onde todos os criados poderiam vê-lo. Vitória pergunta se Maria José deu em cima dele e ele diz que não, nunca. Ele inventa outra história sobre ele vê-la chorar por ter cometido um erro ao se casar com Alessandro. Ele então se preocupou com os detalhes. Daí, Vitória pergunta o porquê. Ele diz que não quis invadir a privacidade da moça. Maria José simplesmente pediu a ele e ele concordou em fazê-lo. Vitória diz a ele então que Alessandro disse que seu pai pode ser um traficante de drogas. Bruno corre com ele e diz que também pode ser o motivo que queriam então ir embora. Vitória se pergunta por que ele não poderia ter contado a Alessandro então. Bruno choraminga. Não havia razão, mamãe, para isso, já que ninguém acredita em mim. Além disso, Maria José também se machucou porque Alessandro não a deixa nem sair de casa. Vitória concorda que é um comportamento estranho para Alessandro sim. Bruno, obviamente tendo muitos anos de prática nisso, o filho número 1 diz que é por isso que acha que Alessandro enlouqueceu com um golpe na cabeça e que agora todos estão em risco. Se Alessandro o expulsar de casa, ela e Raquel podem ser as próximas a serem forçadas a sair também. Ele se pergunta se a mamãe vai acreditar nas acusações que Alessandro fez contra ele. Surpreendentemente, pela primeira vez, a Vitória sempre diz sim, só que não. Ela diz que não. Ele e Alessandro nunca se deram bem. Bruno sabe que está ganhando a discussão aqui e começa então com as lágrimas de crocodilo. É exatamente isso, mamãe. Vitória não sabe mais o que pensar. Seus instintos maternais estimulam então seu bom senso. Bruno começa a choramingar mais uma vez. Alessandro mentiu sobre mim e me colocou no inferno porque ele sempre me odiou, mamãe. Alessandro convenceu Maria José ou a ameaçou para apoiar suas mentiras, talvez? Ela tenha feito isso em troca de ele ajudá-la com seu pai traficante de drogas e como uma forma de ajudar Alessandro a me tirar de sua vida. Vitória diz que é inacreditável e incrível demais para acreditar. Bruno liga a água e diz que se ela realmente acha que Alessandro está certo, ele vai levar a culpa sim. Ele então se senta no chão e começa a chorar em seu colo. Na manhã seguinte na clínica, Pedro está se acordando quando Maria José e Alessandro voltam. Pedro pede desculpas a Maria José e a Alessandro também por todos os problemas que causou a eles. Alessandro está mais interessado em descobrir quem é esse personagem Rufino e por que ele aparentemente espancou Pedro e deixou seu rosto aparentemente uma toranja vermelha. Bom, o velhinho Pedro mente e diz que não se lembra de nada. Alessandro e Maria José dizem que seria melhor se eles soubessem a verdade para que pudessem então ajudá-los a sair dessa enrascada. Após isso, então, ele nota a confiança em Maria José e decide confiar em Alessandro também. E Pedro, então, cede admitindo que só queria, então, se livrar do problema, mas acabou piorando as coisas. Ele explica como Bruno o ameaçou por causa da mercadoria pirata para se certificar de que ele concordaria com o estragema do casamento. Pedro pensou que iria queimar tudo para que Bruno não pudesse provar nada se ele fosse à polícia. Alguns dos CDs e DVDs piratas eram do Rufino e eles lhe tinham dado uma consignação. Quando Rufino não conseguiu o dinheiro, espancou Pedro então até a morte. O parceiro de Pedro aparentemente percebeu o que iria acontecer e ele fugiu da cidade e acabou.
Alessandro, então, pergunta a Pedro quanto que ele deve a Rufino. Pedro fica constrangido ao dizer que eles foram então devendo 50 mil pesos e sugere que talvez Rufino lhe dê um tempinho para vender o apartamento para pagar a dívida. Alessandro diz tudo bem, que vai comprar o apartamento de Pedro e quitará a dívida com Rufino por ele. Alessandro sai imediatamente à procura de Rufino, enquanto Maria José pede que ele tome cuidado. Alessandro e Augusto partem para o lado ruim da cidade para encontrar então o berço de Rufino. Ele pega então para pagar a dívida de Pedro. Alessandro diz ao ladrão que, agora que está com dinheiro, espera que Rufino não volte a incomodar o senhor Samaniego. Daí, Rufino pergunta a Alessandro se ele é amigo de Pedro. Nosso homem, Alessandro, porém, tem esperteza com uma constituição suntuosa e se recusa a responder a então essa pergunta. Alessandro se desculpa friamente e se afasta para se juntar a Augusto, seu motorista. Rufino faz com que alguns de seus bad boys os sigam. De volta ao hospital, Pedro diz a Maria José que estava certo sobre Alessandro, que ela encontrou um bom homem que a ama de verdade, já que Alessandro sempre se preocupa com ela e com toda a família. Pedro diz que sente muito pelos problemas que causou a Maria José e que sente que se tornou nada além de que um incômodo agora. Ele conta que estariam melhor sem ele, diz ele então em lágrimas à filha, e que teria sido melhor se Rufino tivesse matado de verdade. Maria José também chora. Ela tenta convencê-lo do contrário. Ele era e é um bom pai e as criou para serem meninas boas e honradas. Se ele se meteu em encrenca, foi só porque se permitiu deixar então que o amigo o enganasse. Pedro admite que fez isso por ela, porque sentiu que ela precisava do dinheiro. Então, ele sabe que não deveria ter envolvido quando percebeu. Já era uma mercadoria, era ilícita e já foi. Maria José então diz que está tudo no passado. Ela só espera que Alessandro volte inteiro por causa do tipo de pessoa com quem está lidando. Isso causa mais constrangimento então a Pedro. Maria José diz a ele para não se preocupar porque eles vão reembolsar a Alessandro assim que o apartamento for vendido. Enquanto Alessandro e Augusto voltam para o carro, nesse momento, os homens de Rufino estão seguindo então a Alessandro. Porém, é um machão com um grande plano agora. Ele avisa então a Augusto que vai deixá-lo na casa de Pedro. Os dois caras que os seguem provavelmente ficarão por perto para vigiar o local, mas assim que Augusto tiver certeza de que eles estão seguindo, ele deve pegar então Maria José e seu pai lá na clínica. Os bandidos seguem o carro de Alessandro até o apartamento e decidem esperar do lado de fora. Alessandro os desvia então do rastro, escapando pelos telhados do prédio do apartamento. Ele percebe a ligação de Augusto, informando que os bandidos ainda estão sentados em frente ao prédio em vez de seguir o carro. Alessandro diz a ele para encontrá-lo na estrada para Mérida. Depois, ele pega Maria José e seu pai. Augusto vem buscar Maria José e Pedro na clínica. Augusto diz a ela que Alessandro está bem, mas ela precisa ouvir a voz de Alessandro e pede a ele para falar com ele pelo celular. Ele pega o telefone. Minha vida? Alessandro fica em êxtase ao ouvir chamá-lo assim, e ele a provoca por causa disso. Então, ela diz a ele que não é hora de brincadeiras. Ela quer que ele conte o que aconteceu, enquanto Alessandro aparentemente conta então a Maria José e provoca um pouco mais. Enquanto isso, Vitória e Filipa vão às compras na cidade. Vitória diz a Filipa que não é uma pessoa ingênua. Ela acha que Maria José simplesmente soube tirar proveito de sua boa aparência para convencer Bruno a dar um passeio no escuro. Filipa diz que mesmo assim, Bruno deveria ter pensado melhor antes de fugir com a esposa de Alessandro assim. Ele é tão culpado por causa disso. Vitória concorda com Bruno que Bruno deveria ter ouvido Maria José, mas ela culpa Bruno a fazer então Alessandro acusá-lo de todas aquelas coisas horríveis e incríveis. É um absurdo, ela diz, e ela se recusa a acreditar em qualquer coisa. Bem, Filipa concorda, não há como alguém acreditar que alguém se casaria com aquela garota que finge ser Alessandro também. Então, Vitória diz que é possível que Alessandro realmente tenha se casado com ela e ainda não se lembre. Filipa diz que faz tempo que Alessandro não se lembra. Então, Vitória é inflexível e se recusa terminantemente a acreditar que foi Bruno quem planejou todo esse esquema.
Bom, por sua vez, ainda nesse mesmo capítulo, Filipa pergunta então se Vitória está deixando Bruno ficar lá na mansão. Vitória diz que sim. Filipa avisa que Alessandro vai ficar com raiva quando ele voltar, mas Vitória insiste que ela também tem tanto direito quanto ele sobre aquela casa. Bruno também tem o direito de estar lá. Ele quer morar lá em vez de morar sozinho, e afinal, ele é filho dela. Ele parecia tão dividido sobre essa coisa toda. As duas mulheres balançam a cabeça e gaguejam. Ao mesmo tempo, do lado de fora da mansão, Bruno e Eric estão dando a Paulo o terceiro grau sobre o paradeiro de Maria José. Paula mente e diz que não faz ideia de onde está sua irmã. Bruno não acredita nela. Vocês duas estão sempre juntas. Você concorda com tudo uma com a outra. Vocês duas são tipo a unha e o dedo. Então você deve saber de alguma coisa. Tenho certeza de que ela contou a você para onde Alessandro a levou. Paula insiste que não sabe de nada. Eric interrompe e reclama novamente que Raquel vai entrar no caso dele porque ele ainda não saiu depois de levar o chute. Bruno diz para ele parar de choramingar feito mulherzinha, porque ele já disse que cuidaria de tudo isso. Daí, Bruno se volta novamente ao assunto em questão com Paula. O que você descobriu sobre seu pai? Paula mente que não ouviu nada e está muito preocupada com ele. Se Alessandro não tivesse prometido a Maria José que iria procurá-lo, então ela começa a ameaçar Bruno sobre contar a Alessandro sobre ela. Bruno a encara e vai embora. Eric pergunta então a Paulo o que ela tem contra Bruno. Então Paula responde: não finja que você não sabe, você trabalha para ele, não é? Dentro de casa, Ulisses, Raquel e o nosso bobo Roberto se preparam antes do jantar. Maura aparece. Ulisses menciona que está apenas lá para comer e dizer oi, porque ainda precisa desfazer as malas. Ele diz a eles que está na casa de uns amigos. Eles são bagunceiros, mas é o melhor que ele pode fazer por enquanto. Maura tenta sugerir que ele fique na casa dela, já que eles têm quartos vazios mais do que o suficientes. Roberto diz que de jeito nenhum. Ele e Raquel também ficarão ofendidos se Ulisses não ficar com eles. Alessandro e Augusto se encontram na estrada. Maria José e Alessandro se abraçam e ela diz a ele que o que ele fez foi muito arriscado. Ele sorri e diz que acabou tudo bem. Pedro agradece. Alessandro diz para não se preocupar. Problema resolvido por enquanto. Eles voltam para o carro e Pedro agradece a Alessandro. Quando o carro liga, Alessandro e Maria José sorriem um para o outro e ficam de mãos dadas. Eles então ligam para casa e para que então Maria José possa encontrar e dar as boas novas a Paula. De volta a Saki, Rufina encontra a mulher do amigo pirata de Pedro. Ele educadamente explica a ela que está tentando encontrar Pedro, mas ela diz que ele está morando com sua filha e seu marido rico em algum lugar de Mérida agora. Ela não sabe qual é o nome de seu genro, no entanto, Rufino agradece e vai embora. Ele diz ao guerreiro que está do seu lado que está com ele, que ele é o cara então aparentemente rico e que ele vai aparecer lá porque está pronto para a colheita. Falando de dinheiro de Mérida, Alessandro e Maria José voltam para a mansão com Dom Pedro. Paula sai correndo para cumprimentá-lo, estava morrendo de saudade. Vitória e Filipa saem também alguns segundos depois. Alessandro e Pedro contam a Vitória que ele foi atropelado por um caminhão. Vitória aceita a história, mas secretamente não acredita em nenhuma única palavra. Alessandro então ordena que Ezequiel chame uma enfermeira para cuidar de seu Pedro. Paula e Filipa vão correndo então com Pedro de volta ao seu bangalo, para cuidar dele, claro. Vitória diz então a Alessandro que eles precisam conversar quando ele tiver um minutinho depois de se instalar. Ele e Maria José sobem para tirar uma soneca primeiro. Um pouco tempo depois, Vitória ainda está então esperando para falar com Alessandro. Alessandro sobe com Maria José para o quarto. Alessandro coloca Maria José na cama. Daí, Maria José diz que a mãe dele quer falar com ele. Alessandro diz que a mãe dele pode esperar algumas horinhas e tudo o que ele quer é descansar com ela em seus braços. Daí, ele dorme enquanto ela a admira. Na sala de casa, Vitória pergunta onde eles estão. Ezequiel diz que foram os dois para o mesmo quarto e estão dormindo, e pergunta se ela quer que ele o chame. Calmamente, Vitória diz que não precisa. Vitória quer saber onde está a Filipa.
Ezequiel diz que ele está com seu Pedro. Vitória estranha a demora então e Ezequiel sorri, enquanto então a Vitória vai atrás de sua fiel amiga. Paula encontra então com Bruno no caminho de volta para casa. Ele a provoca sobre toda a família ter voltado. Ela está pronta para isso e pela primeira vez dá a Bruno o melhor que ele consegue. Ela provoca então sobre Alessandro, que está perdidamente apaixonado por Maria José, e Bruno ser um impotente para impedir isso. Paula até diz a Bruno que eles dormiram juntos e pergunta o que ele acha disso. Ele a acusa de mentir. Por que eu teria que mentir? Ela sorri. Seu irmão, ou parente, ou quer que seja, teve muito mais ousadia do que você. Mas me desculpe também te dizer, ele também é muito mais bonito. Então, ela gira nos calcanhares e sai trotando o Bruno também, que acaba então se partindo com Paula. No andar de cima em seu quarto, Alessandro acorda Maria José com um beijo. Ela sorri para ele e pergunta se ela está no céu. Ele ri e diz que não. Ele está aqui na terra firme na cama dele. Nossa cama. Ele então a corrige. Ela pergunta o que aconteceu com eles. Ela diz que nunca foi tão do tipo fácil, mas não entende o que aconteceu com ela quando se tratou dele. De repente, ele menciona Bruno e quer saber o que realmente aconteceu entre eles dois. Péssima hora, viu? Daí, Maria José está justamente chateada com a pergunta e pergunta se Alessandro está com ciúmes. Ele admite que sim, que ele está terrivelmente com ciúmes e ele é terrivelmente ciumento. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Sortilégio. Se inscreve no nosso canal. Muito obrigada por sua audiência aqui. Fiquem todos com Deus.